Ok, boa noite outra vez. Agora de volta com som, que é fundamental. Obrigado pela vossa paciência. Hoje vamos falar sobre o BodyTite, que é uma tecnologia relativamente recente em Portugal. Talvez exista há cerca de 2, 3 anos no máximo, embora já seja uma tecnologia muito usada no mundo inteiro. É relativamente recente também no mundo, em termos de história, vá, e que é uma tecnologia utilizada com vários propósitos, com várias finalidades, sendo que uma das principais finalidades é tratar a flacidez. E vamos também falar sobre flacidez, que é algo que preocupa tanto homens como mulheres, de diversas idades, sendo que normalmente ela é mais notória ou começa a dar mais sinais de preocupação aí a partir dos 40 anos, 35, 40 anos, depende de pessoa para pessoa. E a flacidez pode atingir qualquer área do corpo, desde as pálpebras, desde a cara, até ao pescoço, braços, o tronco, barriga, costas e coxas e pernas. Portanto, praticamente qualquer área do corpo é atingida por flacidez, não é? A pele vai perdendo a sua elasticidade, vai ficando flácida e em algumas zonas isso é mais notório. E obviamente, há vários fatores que contribuem para a flacidez, sendo que os principais são o passar do tempo, não é? Os anos que vão passando e a pele, como órgão que é, também vai envelhecendo e as suas células vão perdendo a capacidade de produzir colagênio, que é um dos principais responsáveis pela elasticidade da pele. E à medida que vai perdendo a capacidade de produzir, a pele vai perdendo elasticidade. Para além disso, existem outros fatores que também são muito importantes, como, por exemplo, a desidratação, a perda de água. É do senso comum que a pele seca e desidratada é uma pele que se parte mais, entre aspas, que tem menos elasticidade. E depois existem outros fatores ainda externos, como, por exemplo, a exposição solar, seja uma exposição solar muito prolongada nos anos, como, por exemplo, aquelas pessoas que trabalham ao ar livre e que estão expostas ao sol de forma crónica e repetida todos os dias, ainda que não seja uma exposição muito intensa, mas também a exposição solar de curta duração, mas muito intensa. Os lugares escaldões da praia, por exemplo, quer uma, quer outra, contribuem para a perda de elasticidade da pele. Depois outros fatores, como por exemplo o fumo do tabaco, que é também um dos principais fatores que contribuem para a perda de elasticidade da pele. Depois também as flutuações de peso, ou seja, grandes ganhos ou perdas de peso que normalmente são acompanhadas também por alterações da pele que vai esticando progressivamente à medida que a pessoa vai engordando e que depois, ao encolher, pode ou não ter a capacidade para acompanhar essa perda de peso e, quando não acompanha, fica chamada a pele a mais, não é? A pele flácida. E muitas vezes até a própria gravidez, não é? Porque a mulher aumenta progressivamente de peso, pode aumentar 7, 10, 15, 20 quilos, 30 quilos, e depois, de repente, a seguir ao parto, perde imediatamente algum desse peso e depois, nos meses a seguir ao parto, continua a perder, às vezes perde bastante peso, e a pele não tem a capacidade para acompanhar essa perda de peso e fica a mais, digamos assim, fica a pele excedente e que muitas vezes é pele flácida. Portanto, temos aqui vários fatores que contribuem para a flacidez da pele, que pode atingir praticamente qualquer área do corpo. E há áreas, obviamente, onde isso se nota mais. Por exemplo, na cara, onde é que se vai notar mais? Nas pálpebras, tanto nas pálpebras superiores como nas pálpebras inferiores. Vai-se notar naquilo que se chama a bochecha, na pele da bochecha, ou seja, nos sulcos nasogenianos, que são aqueles sulcos mais profundos que partem do canto do nariz em direção ao canto da boca. Nota-se também, por exemplo, no contorno da mandíbula, ou seja, na parte mais de baixo da cara, desde o lóbulo da orelha até ao queixo, por exemplo. Nota-se também no pescoço, quer na parte de baixo do pescoço, aquilo que se chama a papada, quer mesmo também na pele do pescoço, na parte da frente, aquela parte que nós vemos na parte da frente do pescoço. Nota-se também, onde é que também se pode notar flacidez? No tronco, quer na zona da mama, seja no homem, seja na mulher, quer na zona do abdômen, quer nas costas, quer na zona das axilas, debaixo dos braços, quer nos próprios braços também.
E depois na zona das coxas, também é uma zona onde muito frequentemente nós podemos encontrar flacidez. E portanto, todas estas zonas que podem ser atingidas por flacidez, por pele a mais, pele que perdeu elasticidade, podem ser tratadas desta forma, com o Body Tight. Claro que existem outras formas, não é? A maior parte das pessoas inicialmente procura métodos que são não invasivos, rápidos, mais cómodos, que não obrigam cirurgias, internamentos. Estes métodos ditos não invasivos são, por exemplo, os peelings, o laser, o resurfacing, o microneedling, a radiofrequência, os ultrassons, a luz pulsada. Existem centenas de formas de tratar a flacidez. A maior parte destas técnicas atuam de fora para dentro, ou seja, é algo que se aplica diretamente na pele, um tratamento feito na pele, de fora para dentro. Por exemplo, para tratar as pálpebras, a flacidez das pálpebras inferiores, por exemplo, quando a pele começa a cair e começam a aparecer as olheiras e aquele sulco por baixo do olho, ou, por exemplo, para tratar a flacidez do pescoço, por exemplo, uma das formas é fazerem-se peelings ou fazerem-se resurfacings com lasers ou até aplicar fios com agulhas. Todas essas formas são as mais comuns, aquelas que as pessoas procuram mais. Depois existem também tratamentos de radiofrequência feitos externamente. E estes tratamentos têm as suas vantagens. São mais cómodos de fazer, podem-se fazer no consultório. Habitualmente não têm necessidade de internamento, ou seja, é um tratamento que a pessoa faz no consultório e imediatamente tem alta e vai para casa recuperar. Tem um tempo de recuperação relativamente curto. Habitualmente são mais baratos, isso é sempre um fator muito importante na decisão. Mas, claro, também tem algumas desvantagens. E a maior parte, talvez a grande desvantagem destes tratamentos ditos não invasivos, qual é que é? É que são tratamentos que requerem várias sessões. Muitas vezes o tratamento, por exemplo, um peeling ou um resurfacing com laser, implica repetir passado 3 meses, ou 6 meses, ou até fazer todos os anos, por exemplo, dependendo da intensidade do peeling ou do laser, por exemplo. Quando são tratamentos com os fios tensores, muitas vezes o efeito obviamente vai-se perdendo ao longo do tempo e implica também repetir todos os anos, por exemplo. E, portanto, para além de obrigar a fazer mais do que uma vez, também há outra questão que é da durabilidade do tratamento. Obviamente, são tratamentos que não têm a mesma duração do que aquilo que está no outro extremo, no outro extremo do espectro dos tratamentos, que são as cirurgias. Né? E as cirurgias habitualmente são o tratamento ideal para tratar a flacidez, quando a flacidez é muito severa. Estes tratamentos não invasivos são eficazes quando a flacidez ainda é ligeira ou moderada, mas quando existe já muita pele a mais, seja, por exemplo, nas pálpebras, ou seja, no pescoço ou debaixo dos braços, os tratamentos não invasivos já são mais limitados na sua potência e na sua eficácia. E, portanto, a pessoa fica muitas vezes dividida entre saber para onde é que há de optar. Porque há muitas pessoas que, quando vão procurar alguma ajuda, já estão num estadio intermédio. Quer dizer, já não é uma flacidez muito ligeira que vai melhorar com radiofrequência ou com um peeling, por exemplo, ou com um tratamento com laser, mas também ainda não é uma flacidez tão grave ou tão severa que já tenha uma indicação para fazer uma cirurgia, seja uma blefaroplastia, seja uma abdominoplastia, um lifting das coxas. Não é? Porque estas cirurgias, obviamente, são muito eficazes, mas têm um senão, e que é o tamanho da cicatriz. Todas as cirurgias obrigam a uma cicatriz. As cicatrizes, obviamente, devem ser bem planeadas para ficarem o mais escondidas possíveis, mas não deixa de ser uma cicatriz. E, portanto, a pessoa que está num estadio intermédio, que já não é o tratamento não invasivo, já muitas vezes não é suficiente, até já fez alguns tratamentos de peelings ou de lasers ou de fios tensores e o resultado ficou aquém das suas expectativas, mas, por outro lado, não quer submeter-se a uma cirurgia ou acha que ainda não precisa, porque ainda não está assim tão mal, e muitas vezes então não sabem o que é que vão optar. Se repetem os tratamentos não invasivos ou se avançam para uma cirurgia.
por estas razões todas. E também por outra razão, que tem a ver com o custo, obviamente. Isto não é um fator de suma menos importância. E então, é precisamente também para este tipo de doentes que estão num estadio intermédio de flacidez, que já é moderada, quase grave, que até já experimentaram outros tratamentos, que esta tecnologia pode ter um papel muito importante. E então, o que é o BodyTite? BodyTite é uma tecnologia que funciona através de radiofrequência. É como se fosse um calor que é emitido a uma temperatura muito específica, com uma duração de tempo também muito específica, e que vai aquecer os tecidos, mas com uma grande diferença das radiofrequências mais vulgares que existem na maior parte das clínicas e dos consultórios e gabinetes de estética. E qual é que é a principal diferença? E também a principal razão pela qual a sua eficácia é muito superior. É que ele atua de dentro para fora, ao contrário da maior parte dos equipamentos que atua de fora para dentro. E como é que se fazem então estes tratamentos? Com uma espécie de uma espátula, em que uma das extremidades da espátula é muito fininha, uma cânula muito fina, com cerca de 2 milímetros de diâmetro, e essa cânula entra na pele, através de uma incisão muito pequena, e depois de estar dentro da pele, vai emitir uma corrente de radiofrequência desde a sua extremidade interior até à sua extremidade exterior. Portanto, é como se fosse uma pinça que fica a pinçar a pele, em que uma das extremidades está dentro da pele e a outra está por fora, ficando a pele no meio. E então a radiofrequência vai passar de dentro para fora, num trajeto muito bem definido e localizado, e, portanto, o tratamento é muito focal, ou seja, é um tratamento muito localizado, com a vantagem de não queimar, não prejudicar as estruturas que estão à volta. Porque um dos riscos de fazer tratamentos com radiofrequência é, pelo excesso de calor que se aplica na pele, poder provocar queimaduras, não só na pele, mas nos tecidos que estão na sua profundidade. E com este equipamento, uma vez que a corrente passa entre dois pontos muito bem definidos, que é o ponto interior e o ponto exterior, conseguimos limitar o risco de provocar queimaduras. E então este tratamento pode ser feito virtualmente em qualquer área do corpo, desde as pálpebras inferiores, aos sulcos nasogenianos, às linhas de marionete, ao contorno da mandíbula, na papada, no pescoço, no tórax, quer seja na zona da mama, quer seja na zona do abdômen, nas costas, na parte dentro dos braços, na parte dentro das coxas e em toda a volta das coxas e nos joelhos também. Portanto, praticamente todas as zonas do corpo onde existe flacidez, pele flácida, podem ser tratadas desta forma, com o BodyTite. E a tecnologia é um tratamento que se faz em ambiente de consultório, portanto não requer ir a um bloco operatório, a não ser que seja uma área muito extensa, mas se estamos a falar de áreas pequenas, como por exemplo tratamentos na face, no pescoço ou até nos braços, é um tratamento que são áreas mais pequenas, pode ser feito num consultório sob anestesia local, o que é uma grande vantagem. Porque a pessoa, obviamente, a seguir ao tratamento, vai imediatamente para casa e não tem nenhuma limitação para a sua vida social e muitas vezes para a vida profissional também não. Pode também ser utilizado como adjuvante ou como em associação a cirurgias. Por exemplo, nos casos em que a flacidez já é muito severa e em que nenhum destes tratamentos vai ser eficaz, aquilo que está indicado é fazer uma cirurgia. Por exemplo, um lifting das coxas ou uma abdominoplastia ou uma braquioplastia. Não é? Quando são áreas muito grandes, em que há muita pele a mais, muita flacidez e que a única opção é a cirurgia, o tratamento com o BodyTite pode ser feito na mesma altura para, depois de remover a pele que está em excesso, melhorar a elasticidade, aumentar a firmeza da pele do braço, ou da coxa, ou da barriga. E como é que funciona o BodyTite? Portanto, eu já expliquei, através de uma radiofrequência, que vai, por um lado, vai derreter a gordura.
às vezes isso é necessário. Por exemplo, tratar uma papada que tem muita gordura e alguma pele em excesso. O Body Tight permite derreter a gordura e aumentar a firmeza da pele. E para além de derreter a gordura, vai aumentar a firmeza da pele de que forma? Não só aquecendo a pele até uma determinada temperatura, mas também vai aquecer uns septos, uma espécie de uns cordões fibrosos que ligam a pele aos músculos, às estruturas que estão abaixo da pele e abaixo da gordura. E através deste aquecimento da pele, mas também deste aquecimento destes septos, estes septos vão ficar mais tensos, vão, de certa forma, encolher no seu comprimento e vão ficar mais firmes e isso vai ajudar a pele a retrair. E é, é este fenómeno que permite ver aquele efeito quase imediato de um tratamento com Body Tight. Portanto, para além de derreter a pele, tem esta grande vantagem de aumentar a firmeza da pele, a elasticidade da pele, graças a este fenómeno do encurtamento destes septos que ligam a pele aos músculos. Okay? E isto é um fenómeno que se vê praticamente de forma imediata em algumas zonas, como por exemplo no tratamento das pálpebras inferiores, ou no tratamento do queixo, ou até nos braços. Okay? Não é um efeito que se veja de uma maneira tão imediata, por exemplo, em áreas grandes, como o abdômen, por exemplo, ou as coxas. E depois, para além destes dois efeitos, de reter a gordura, que pode ser depois lipoaspirada, e de aumentar a firmeza da pele, tem ainda um outro terceiro efeito que não é visível, não é palpável, okay? Mas que é um efeito extraordinariamente importante e que tem a ver com a estimulação da pele para produzir novo colagênio. E porquê? Porque ao aquecer a pele a uma determinada temperatura, esse aquecimento vai estimular algumas das células da pele a aumentarem a sua síntese de colagênio, que é algo que a partir de certa idade, principalmente a partir dos 40 anos, já está muito diminuído. E, portanto, este terceiro efeito não se vê, não se palpa, mas sente-se a longo prazo. Este é um efeito muito tardio do tratamento com o Body Tight. E porquê? Porque esta estimulação demora algumas semanas até fazer efeito, até que as células comecem então a produzir mais colagênio. Mas é um efeito fundamental porque lhe vai dar uma durabilidade no tempo muito maior. E por isso é que os tratamentos com Body Tight muitas vezes não são necessários repetir. Não há necessidade de fazer 2 ou 3 sessões até obter aquele resultado que se espera. Claro que não há um tratamento definitivo, portanto não é de esperar que se faça uma vez na vida e que nunca mais seja necessário repetir. Mas, também porque esta tecnologia ainda é relativamente nova, aquilo que aparece nos casos que já foram feitos há mais tempo é que a necessidade de repetir depende de caso para caso, mas na maior parte dos casos varia entre os 6, 8 e 10 anos, o que é bastante bom. Porque, comparando com os métodos não invasivos que tem que se fazer 2 ou 3 sessões, ou então repetir o tratamento 3 ou 4 vezes por ano, desta forma conseguimos um efeito muito mais intenso e que dura muito mais no tempo. Portanto, estas são as principais vantagens dos tratamentos com Body Tight, que por acaso, quando são feitos na cara ou no pescoço, têm outro nome, mas a tecnologia é exatamente a mesma. Por exemplo, o tratamento quando é feito em áreas muito pequenas, como por exemplo as pálpebras inferiores ou os sulcos nasogenianos, designa-se de Accutite. Enquanto que o tratamento, por exemplo, quando é feito em zonas maiores no pescoço ou em zonas maiores, por exemplo, como aos braços, já pode ser feito com outro tipo de cânula, um bocadinho maior, que se designa de Face Tight. E então, mas no fundo é tudo a mesma coisa. São cânulas muito fininhas, que são introduzidas na pele através de orifícios igualmente pequenos, muitas vezes até nem é necessário suturar, porque são orifícios que têm 1 ou 2 milímetros, portanto só o suficiente para passar a cânula, e que cicatrizam em poucos dias. E muitas vezes nem é preciso suturar e, obviamente, também não é preciso retirar pontos, que é uma grande vantagem. Estes orifícios, estes pontos de entrada, devem ficar escondidos, de preferência em áreas onde não se note muito, como, por exemplo, para tratar o pescoço, são necessários normalmente 3 pontos de entrada. Um fica escondido, 2 ficam escondidos atrás do lóbulo da orelha, que é uma zona pouco visível, e o terceiro fica escondido por baixo do queixo.
também é uma zona onde normalmente nós não vemos quando estamos a falar com outras pessoas. Para tratar, por exemplo, os braços, são necessários 2 ou 3 pontos de entrada que ficam escondidos na axila ou então na prega do cotovelo. Quando, por exemplo, queremos tratar o abdômen, que já é uma área muito grande, e normalmente é um tratamento que se associa à lipoaspiração, então os pontos de entrada são os mesmos da lipoaspiração, não há necessidade de estar a fazer mais acessos. E os pontos de entrada da lipoaspiração também são colocados em sítios fáceis de esconder, como é a zona inguinal, que é escondida pela roupa interior, a zona das axilas também, ou então nas mulheres o sulco por baixo da mama, ou então nos homens na transição entre a areola, que tem uma pele mais escura, e a pele do tórax. E a grande vantagem de o utilizar em associação com a lipoaspiração é que, para além da retração que se obtém com a lipoaspiração, que não só pelo aspirar da gordura, mas também pelo traumatismo que é provocado pela cânula, vão-se desenvolver fibroses na parte de dentro da pele e que ajudam, só por si, a retrair a pele. Mas a associação com o BodyTite demonstrou que essa retração pode ser quase 30% superior do que comparada com a lipoaspiração isoladamente, o que é uma vantagem muito grande. Para além disso, o BodyTite pode, como também vai derreter a gordura, pode ser utilizado antes da lipoaspiração para facilitar depois a aspiração, tornando a cirurgia mais rápida, e isso obviamente tem vantagens para todos, não só para os doentes, mas também para os cirurgiões, e torna a cirurgia mais rápida e até mais fácil. E pode ser utilizado em qualquer zona onde se faça a lipoaspiração: pescoço, braços, tórax, costas, abdômen, coxas e pernas. Praticamente qualquer zona do corpo que possa ser lipoaspirada também pode ser tratada com o BodyTite. E, portanto, desta maneira relativamente simples, nós conseguimos tratar a flacidez de uma forma muito mais eficaz do que com os tradicionais métodos não invasivos. É claro que não serve para todos os casos, não é? E cada caso tem que ser avaliado, porque obviamente não é necessário, não é adequado utilizar uma técnica muito eficaz se outras, que até em termos de eficácia são menos eficazes, mas para aquele caso vão ser o suficiente. Portanto, nesse caso não se justifica, é como se quiséssemos comparar, por exemplo, matar uma formiga com uma bazuca, não é? Não se justifica estar a fazer isso se podemos fazê-lo com uma arma mais simples. E o que eu quero dizer com esta explicação é exatamente isso, ou seja, o médico deve avaliar o grau de flacidez para determinar se de facto se justifica ou não um tratamento deste género, e obviamente se outros mais simples também forem eficazes, então obviamente deve-se optar por esses primeiro. Em termos de recuperação, estes tratamentos com o BodyTite, quando são feitos de forma isolada, por exemplo, só o BodyTite, por exemplo, nas pálpebras ou no pescoço ou até nos braços, muitas vezes podem ser feitos em ambiente de consultório, com anestesia local, porque são áreas relativamente pequenas e o tratamento é rápido, demora aproximadamente 1 hora, dependendo das zonas a tratar. A pessoa, a seguir ao tratamento, vai para casa e tem que ter alguns cuidados. E que cuidados são esses? Em primeiro lugar, utilizar um vestuário de compressão, e isso é fundamental. Porquê? Porque o BodyTite vai provocar inchaço, ou edema, vai provocar algumas equimoses, aquilo que vulgarmente se chamam de hematomas ou nódoas negras, e para que o edema seja o mínimo possível e para que o hematoma seja o mínimo possível, a compressão é fundamental. E, portanto, algumas zonas são mais difíceis de comprimir, de fazer pressão, como, por exemplo, as pálpebras. E, nesse caso, normalmente o que fazemos é colocar uns adesivos a fazer compressão. Quando é na zona do pescoço ou na zona dos braços, os doentes são aconselhados a utilizar ou uma faixa cervical ou, por exemplo, umas mangas elásticas durante um período de aproximadamente 1 mês. E devem utilizá-lo o máximo de tempo possível. Claro que não é fácil andar 1 mês com uma faixa cervical. E, portanto, nessas situações em particular, quando se trata o pescoço, aquilo que nós recomendamos é que utilizem a faixa cervical durante pelo menos 4 dias, durante a noite e durante o dia, portanto sempre,
E ao final desses 4 dias a pessoa pode remover a faixa durante o dia se for trabalhar e depois à noite, ou quando logo que chega à casa, coloca a faixa e utilizar durante um mês. E desta forma consegue-se tratar melhor o inchaço, que com o Body Tight e com o Face Tight é intenso. A cara não fica muito inchada, não fica uma bola, mas fica um inchaço importante. E é fundamental utilizar este vestuário de compressão. Para além disso, há outra coisa que é fundamental, que é fazer a drenagem linfática e fazer a fisioterapia para diminuir ao máximo as fibroses. E porquê? Porque quando se faz um tratamento de face tight ou de lipoaspiração, vão sempre surgir cicatrizes, fibroses por dentro da pele. Por um lado isso é bom, porque é isso que ajuda a pele a retrair. Mas se ela for exagerada, se a fibrose for exagerada e se for descontrolada, pode provocar, além de um desconforto muito intenso, que a pessoa sente que a pele está muito dura, parece uma pedra, que não tem a mesma elasticidade, que não tem a mesma mobilidade, sente a cara presa, sente o pescoço preso. E depois há outro grande inconveniente, que é a pele poder não ficar bem adaptada e ficar com pregas, ou com sulcos, ou com ondulações. E por isso é que a fisioterapia pós-operatória, seja massagens, seja drenagem linfática, seja a utilização de ultrassons, de calor, tudo isso ou de fitas de kinesioterapia, tudo é válido para melhorar ou tentar controlar a fibrose. E por isso é que todos estes tratamentos devem ser acompanhados de compressão e de reabilitação pós-operatória, na forma de fisioterapia, ou aquilo que vulgarmente se chama drenagem linfática. E estas duas coisas são fundamentais, são obrigatórias para um bom resultado. É por isso importante também planear o momento ideal para fazer este tipo de intervenções. É preciso saber que durante 4 ou 5 dias a pessoa vai ter que ficar em casa, ou quando sair à rua vai ter que usar uma faixa. Isso nem sempre é fácil, porque há muitas pessoas que trabalham expostas ao público e que a sua aparência é extraordinariamente importante, não podem aparecer com uma faixa, portanto vão ter que planear isso para uma altura em que possam estar mais resguardadas, okay? E também que tenham tempo para fazer estes tratamentos de recuperação, porque isso é fundamental. Estes tratamentos podem se prolongar durante 3 ou 4 semanas, sendo que é quase certo que durante 2, 3 semanas, pelo menos durante 2, 3 semanas, a pessoa vai precisar quase todos os dias de fazer fisioterapia. Quando são áreas maiores, como por exemplo lipoaspirações do abdômen, tratamentos da flacidez das nádegas, por exemplo, ou das coxas, todas estas recomendações aplicam-se também. É fundamental utilizar um vestuário de compressão, seja uma cinta, sejam uns calções. É obrigatório fazer a fisioterapia na forma de drenagem linfática, ultrassons, cavitação. E, obviamente, isto também vai depender da experiência do cirurgião e da experiência do enfermeiro ou do fisioterapeuta que esteja a acompanhar o doente nessa altura. Mas é fundamental seguir estas recomendações, porque a partir do momento em que termina a cirurgia, a cicatrização acaba por ser acaba por estar fora do controle do cirurgião se o doente não for acompanhado pelo médico e pelo fisioterapeuta. Portanto, é preciso um acompanhamento de muito perto, de muita proximidade, para ver como é que a pele se está a adaptar, como é que estão a evoluir os edemas e os hematomas e até o aspecto da própria pele, para evitar as tais ondulações, os sulcos e estas irregularidades todas. E, portanto, de uma forma resumida, o Body Tight é isto. Então é uma tecnologia que permite tratar a flacidez de uma forma muito eficaz. É provavelmente das tecnologias que tratam a flacidez das mais eficazes que existem no mundo inteiro, embora existam outras também muito eficazes, mas esta é provavelmente daquelas que promove uma retração da pele maior, principalmente quando associada, por exemplo, à lipoaspiração. Tem uma grande vantagem, que é poder ser feita num ambiente de consultório, quando são áreas mais pequenas. Tem também uma grande vantagem, que é não ser necessário repetir de 3 em 3 meses ou de 4 em 4 meses. Portanto, muitas vezes é um procedimento único.
e obviamente tem a vantagem de não ter também as cicatrizes que tem a maior parte das cirurgias. Tem algumas cicatrizes, mas muito pequenas, cerca de 2, 3 milímetros no máximo, e que, mais uma vez, se forem bem planeadas, podem ficar escondidas e são quase imperceptíveis, ou seja, não se notam. Como é óbvio, cada caso tem que ser avaliado, porque obviamente poderá não ser suficiente e ter que ser associado a outros procedimentos, seja como, por exemplo, a lipoaspiração ou o lifting das coxas, lifting do pescoço ou a abdominoplastia. Eu espero que tenha sido interessante. Podem encontrar mais informações sobre este tema e sobre outros na nossa página da internet, em www.rcplastica.pt. Mais uma vez, obrigado pela vossa paciência e pela vossa atenção. Até um dia destes. Boa noite.